Olá, meu nome é Betânia, eu sou engenheira de segurança do trabalho e professora da UFCG e trabalho em coautoria com Marcela, da UFPE, que é aluna da pós-graduação do programa de especialização em segurança de saúde do trabalho e mestrado de ergonomia. Apresento para vocês o artigo intitulado Agentes de Inteligência Artificial na investigação de incidentes, usos, evidências e salvaguardas em saúde e segurança do trabalho. Como introdução, é importante dizer que os incidentes de trabalho afetam pessoas, custos e reputação da organização, e que uma investigação documentada pode transformar eventos em aprendizagem e prevenção. As evidências atuais alimentam a melhoria contínua dos sistemas de gestão integrada e dos sistemas de gestão de saúde, segurança e trabalho e do programa de gerenciamento de riscos e do gerenciamento de riscos ocupacionais. Portanto, esse estudo analisou como a inteligência artificial generativa pode apoiar as etapas documentais da investigação. Com relação à lacuna, escopo e objetivos, nós analisamos uma documentação vasta de incidentes baseada em fatos, causas, relatórios e planos de ação. Foram excluídos modelos preditivos puros e robótica, sem vínculo com documentação. Nosso foco foram agentes de LLMs aplicados a cenários de saúde, segurança e trabalho. O objetivo, então, foi mapear usos, indicadores e salvaguardas nessa documentação para adoção governada. Como metodologia, foi adotada uma revisão de escopo, segundo o JBI, baseado no relato PRISMA, SCR, que é uma metodologia específica para revisão de escopo. Formulamos, então, a pergunta com a população, conceito e contexto, e foram reunidas várias publicações, dentre elas 24 de 2018 até 2025, de bases indexadas em português e inglês, né? Todas elas com foco em IA generativa aplicada à análise documental de incidentes. A segunda parte da metodologia significa o critério de inclusão, onde a IA generativa, ela baseada em causas, relatórios, plano de ação ou base técnica, transferível à análise documental de saúde, segurança e trabalho. Foram excluídas alguns artigos preditivos puros, né, com uso de robótica sem vínculo documental, alguns contextos não ocupacionais sem transferibilidade e alguns ensaios sem evidências. Então, foram então realizadas a seleção em duas etapas. Foram selecionados textos completos, com consenso e registro de motivos, segundo o protocolo PRISMA-SCR. Foram então realizadas extrações padronizadas e sintetizadas, algumas narrativas por fase, tarefa, integrações, indicadores e salvaguardas. Então, como resultado, em relação aos fatos, foi percebido que a visão, a IoT e a NLP apoiam um registro estruturado a partir de textos e evidências, reduzindo então lacunas descritivas, né? Alguns agentes sugerem relações e hipóteses de causa raiz com explicação e link para fontes internas. Então, foi observado que vários modelos resumem a padronização, as seções e terminologias, diminuindo o retrabalho e inconsistência. E o nosso plano de ação, então, foi trabalhar então com agentes que geram rascunhos, né? Relação com ações corretivas e preventivas para validação feita por especialistas na área de SST. Continuando com o resultado, no que tange ao tempo, foi realizada a redução no ciclo de análise e na emissão de relatórios em projetos pilotos e estudo de caso. Foram usados formulários e prompts padronizados, que elevam a cobertura e a comparabilidade dos dossiês, dos artigos encontrados e observados e que usam esses prompts, né? Então, com relação à qualidade, especialistas avaliam recomendações
e concordam com a variação por contexto e qualidade de base. E como rastreabilidade, o que foi entregue foram saídas que citam trechos e fontes, melhorando auditabilidade e revisão técnica, né? Como ainda resultado no que tange à integração e operação, foi resultado a conexão plena com o sistema de saúde e segurança do trabalho, PGR e GRO. Foi percebido que é raro e que predominam ainda artigos, né, estudos com fluxos espaciais ou manuais, e a revisão humana ela permanece obrigatória antes da decisão, ou arquivamento, ou emissão de planos de ação, ou seja, o engenheiro de segurança do trabalho ele tem ainda esse papel de ser um agente humano capaz de corrigir a teoria antes de entrar na prática, mesmo com as ações corretivas e preventivas. No que diz respeito aos registros, ainda foi observado que existem poucas, mais relatos descrevem um detalhamento de eventos e versões variadas, né? Estudos relacionados a dados sensíveis foram encontrados, nos quais foram destacados ainda controle de acesso e anonimização, e poucos detalham a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Foram encontradas métricas distintas, né, com protocolos também distintos, que dificultaram a comparação entre resultados e replicação. E como comparativo, há poucos estudos controlados de inteligência artificial versus processo manual em cenários equivalentes, e os datasets e modelos específicos para SST são escassos, sim, ainda, limitando validações locais. Como monitoramento, os relatos de observabilidade e medição contínua de agentes ainda são incipientes. Pode-se concluir, então, que a IA generativa ela agrega valor à análise documental da investigação, com ganhos de tempo, padronização, transparência. No entanto, a adoção deve ser assistida e governada, ou seja, tem que ter um humano na presença desses profissionais que foram citados anteriormente, como engenheiro de segurança de trabalho, que deveriam estar na rastreabilidade por trecho e na proteção dos dados antes de entrar em ação, né? Como prioridade, foi possível verificar que é possível sim padronizar indicadores e conduzir estudos comparativos em ambientes reais e de saúde e segurança do trabalho. Então, sugere-se que próximas pesquisas, próximos passos sejam realizados no detalhamento e na busca da integração desses sistemas de gestão, ampliar os datasets em português e as práticas de observabilidade, ainda aqui no Brasil, como referências diversas foram consultadas, e sugere aqui a leitura do artigo para que todos possam entender.